bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje é dia de conversar sobre os livros mais inesquecíveis que eu já li. Sabe aquele livro que quando você termina ele, a história foi tão maravilhosa, tão impactante, que você não consegue esquecer? Então, eu trouxe alguns pra falar com vocês aqui hoje. Sim, Brasil, eu me mudei e pra você ver tudo que rolou, como foi esse processo, volta alguns vídeos aqui no canal, me segue no canal de vlogs que vai ter muito vlog da minha rotina lá em São Paulo e me segue no Instagram pra não perder nadinha. Se você tá em dia, você sabe que agora eu sou oficialmente missionária e mais do que nunca eu preciso da sua ajuda comprando livros com o meu link na Amazon. Aqui embaixo vai ter link, por favorzinho, se você se interessar por qualquer um dos livros que eu vou mostrar, só tem livro bom, hein? Ou se você quiser comprar qualquer outra coisa na Amazon, usa os meus links, usando eles você me ajuda demais e te agradeço desde já você estará investindo na obra de Deus pra me ajudar a me sustentar nesse curso de liderança que eu tô fazendo em São Paulo. Yay! Muito obrigada! Eu tive a ideia desse vídeo porque recentemente eu li alguns livros que eu simplesmente não consigo esquecer, gente. Eu tô vivendo a minha vida, de repente, vem aqui uma lembrança de um personagem ou de uma cena e eu me lembrei de quantos livros que eu já li nessa vida que ficaram comigo mesmo depois de eu ter terminado a leitura, e isso me inspirou muito a criar uma lista com inúmeros livros que depois que eu terminei de ler, eles continuaram comigo. Então aqui, ó, só tem livro 5 estrelas, favoritadíssimo, e já fica a dica pra você comprar no meu link, que todos os livros são ótimos. Como tem muito mais livro que eu poderia colocar nesse vídeo, aqui já tem muito, eu acho que vai ser o vídeo que eu mais vou citar livro em toda a minha vida. Mas com certeza dá pra fazer mais, e se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu faço a parte 2, então, de livros inesquecíveis. Vamos começar então, que tem muita coisa pra mostrar no vídeo de hoje. Vou começar com os mais óbvios, vou falar menos deles, porque são aqueles que vocês já sabem que vão estar aqui. Como Os Miseráveis, que é um dos meus livros preferidos da vida. Quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei extremamente impactada, eu não conseguia parar de chorar, porque o final é muito emotivo e me levou pra um lugar assim de reflexão muito absurdo e novo em relação a tudo que eu já tinha vivido com os livros. Esse livro aqui é sem palavras, e eu não vou ficar me estendendo, porque eu já falei dele 1 milhão de vezes aqui, mas é tudo pra mim, tudo para todos. Eu amo Os Miseráveis e ele é inesquecível. E O Vento Levou, obviamente, que é o livro da minha vida, e o mais legal sobre esse livro é que ele virou o livro da minha vida um tempo depois de eu já ter terminado a leitura. Quando eu terminei, eu sabia que ele era muito bom, que ele era incrível, que ele era 5 estrelas, favoritado, mas foi com o tempo que eu entendi que ele realmente era um livro que era mais pra mim do que outros que eu já tinha lido. A história cresceu demais comigo, eu fico lembrando até hoje, já faz acho que 3 anos que eu li esse livro, e eu ainda fico me lembrando de algumas cenas, de alguns diálogos, de formas com que os personagens lidaram com situações, e tudo isso me marcou demais. É um livro que cresceu absurdamente comigo depois que eu terminei de ler, e ele é inesquecível, não tem o que substitua nesse mundo, e O Vento Levou pra mim. Carta D, do André Gorz, é um livro minúsculo, que eu não esperava nada dele, e ele foi assim um absurdo na minha vida, de tão maravilhoso, de tão impactante. Já contei várias vezes essa história, mas quando eu li, eu tinha terminado meu namoro, eu tava sofrendo bastante, eu tava na faculdade, e tudo que eu li aqui foi muito impactante, principalmente por conta do final. Eu não vou contar o final, mas é um final muito triste e é uma história real. Ele é uma carta que o André escreveu pra sua esposa sobre como foi se apaixonar por ela, e é um absurdo, gente, é um absurdo, é muito real. Ele vai falar de como ele foi um péssimo marido em algumas situações, mas de como ele sempre tentou dar tudo por ela. E ai, é um absurdo esse livro. Ai, como eu amo esse livro, sério, é muito maravilhoso. E depois que eu terminei de ler, ele ficou assim várias vezes voltando à minha memória, e eu lembro que eu cheguei até a chorar por conta do livro depois de ter lido, porque realmente me impactou demais. O amor sempre me deixa muito impactada, e isso já explica o próximo livro, que é o Por Isso a Gente Acabou. É o livro que eu li há 1 bilhão de anos, eu acho que eu tinha uns 15 anos quando eu li ele, já vai fazer 8, não, vai fazer 9 anos, gente, misericórdia, porque esse ano eu faço 24, né, em 2021, e esse livro foi altamente marcante na minha vida, principalmente porque vai contar uma história muito parecida com algo que eu vi. E aí, menina, pra Vitória, vocês conhecem a Vika Apaixonada Adolescente, que eu tenho até uma série nesse canal falando dela, porque eu conto várias histórias aqui de amor da minha adolescência, porque o negócio foi feio. E eu era muito
muito romantiquinha, apaixonada, sofrida. E ler esse livro aqui, gente, abriu uma porta do meu coração que vocês não têm noção. Eu acho que eu já li ele umas 4 vezes e depois que eu fiquei mais velha eu não li mais. Eu tenho medo de ler e dele ficar ruim, sabe? Porque na época ele foi perfeito. E aí, gente, esse livro é muito marcante pra mim, mesmo. Eu vou guardar ele pra sempre, porque ele foi muito especial e com certeza absoluta foi incrível ter tido essa experiência de leitura na época. Ele foi muito importante pra mim e ele tinha que estar aqui. Eu vou seguir na linha de romance, porque eu não sou, assim, uma grande leitora de romance, mas eu tenho buscado livros de romance que me deixem impactada pro resto da vida. E um que fez isso também comigo foi Se a Rua Bale Falasse. Esse livro é muito doloroso, ele vai falar sobre racismo numa sociedade racista, sobre ser negro, né, numa sociedade racista e sobre as injustiças disso, meu. E aí um casal é separado, ela tá grávida, ele vai preso injustamente, é muito triste e é muito bem escrito. É uma leitura tão imersiva que a impressão que eu tinha de que eu tava sentada na sala deles, olhando eles conversarem, ou então vendo a menina, que eu esqueci o nome, falando com a família. E eu lembro de algumas cenas muito vividamente na minha cabeça. Foi uma leitura muito engrandecedora e eu fico muito feliz de lembrar desse livro. Feliz no sentido de ter sido uma boa leitura, porque é uma história triste, mas é maravilhoso, gente, de verdade. Se a Rua Bale Falasse é maravilhoso, é inesquecível. Outro livro que é bem no estilinho do E o Vento Levou, que cresceu comigo depois da leitura, é o A Gangue dos Sonhos. Eu li esse no ano passado e foi uma leitura muito gostosa, prazerosa de fazer. Eu comecei a ler muito rápido, eu me envolvi muito rápido. E aqui a gente tem um casal principal que ganhou muito meu coração, muito mesmo. Fazia muito tempo que eu não torcia tanto pra um casal ficar junto como eu torci por esses dois. E o final do livro me deixou meio sem chão, assim, meio sem ar. E eu me peguei várias vezes me lembrando dessa história depois de ter terminado de ler. E com certeza ele cresceu demais pra mim depois da leitura. É uma leitura muito pesada, com cenas muito fortes, muito feias, muito descritivas, mas a história, assim, aquilo que a mensagem da trama passa, vale a pena, porque é maravilhoso. Mais um romance que ficou comigo é Um Lugar Bem Longe Daqui. Esse livro aqui eu guardei ele só na versão do Intrínsecos, porque eu amo essa cor, e é um dos melhores livros que eu li em 2019. Ele foi muito impactante, e é uma história muito delicada, diferente de tudo que eu já li, e eu lembro certinho do dia que eu tava lendo, de ouvir, parecia que eu tava ouvindo os coachar das rãs, dos sapos desse brejo, porque a história vai se passar num brejo. E é muito louco, gente. Esse livro pra mim foi extremamente imersivo. Eu fui muito surpreendida porque eu não imaginava que eu iria amar. E ele foi favoritíssimo, um dos melhores livros, assim, do ano de 2019. E a história é muito boa. Eu me surpreendi com o final, achei que ele foi muito bem escrito, muito bem atrapalhado. E eu demorei um tempo, assim, pra esquecer da Kia. Quando eu lembro do nome dos personagens depois de anos, menina, é porque foi inesquecível. A Kia aqui desse livro, ela foi uma personagem que me encantou. Eu fiquei muito envolvida com ela. Ela é diferente de mim, totalmente, mas eu gostei muito e foi demais essa leitura. Mais um romance inesquecível e mais um livro da minha vida que não podia faltar aqui é E o Vento Levou. Eu amei tanto esse livro que eu tô com medo de ler o próximo, gente. Eu não li até hoje, porque esse aqui foi uma experiência tão completa, tão sem defeitos, que eu tenho medo de ler o próximo e achar ruim e estragar a lembrança desse, sabe? Esse livro é perfeito, cara. Eu acho que eu nunca amei tanto e achei tão... Eu não sei, os personagens que estão nesse livro aqui são os melhores personagens que eu já li em toda a minha vida, e eu digo isso, assim, com tranquilidade. A Ana Terra e a Bibiana me marcaram de uma forma tão sinistra que eu não esqueço das falas, eu não esqueço das cenas, eu não esqueço do enredo, da trama. Esse livro é perfeito, eu tenho vontade de reler ele antes de ler o próximo. Eu me envolvi demais, a escrita do Érico Veríssimo é absurdamente linda e esse livro é completamente inesquecível, gente. O tempo passa e eu não esqueço desse povo, eu não esqueço da Ana Terra, ai Deus, e do Capitão Rodrigo, meu Deus, o Capitão Rodrigo, gente, sério, na moral, esse livro é sensacional, eu não tenho palavras pra descrever esse livro. Ai, que saudade, que saudade. O Pedro Missionário, ai gente, os melhores personagens que eu já li em toda a minha vida, assim, eu digo com tranquilidade, compra com o meu link, compra agora, compra agora, você precisa ler esse livro, cara, meu Deus, é muito bom. Derrubei os livros tudo. Chega de romance, vamos passar aí pra uns livros mais dark, porque tem também livro dark que me deixa maluca da cabeça, e um deles, com certeza, Sob a Redoma do King. Eu acho que do King foi um dos livros que mais ficou comigo por mais tempo,
porque eu li de uma forma muito imersiva. Eu entrei de cabeça nessa leitura e parecia que eu tava morando junto com esse povo aqui nessa cidade que eu esqueci o nome, Chester's Mill. E eu me envolvi muito com os personagens, com a dor dos personagens. Tá, que todos os livros do King eu me envolvo muito e eu fico sem esquecer deles por muito tempo. Mas esse aqui eu tenho uma lembrança diferente. Parece que quando eu olho pra esse livro, eu volto pra aquele momento em que eu tava lendo e parece que a cidade se forma na minha cabeça de novo. Foi uma leitura muito real e eu amo esse livro. E mais uma leitura muito real do King que precisava estar aqui é A Espera de um Milagre, cara. Esse livro aqui não é de terror, é um dos livros mais belos do King. Vai contar uma história muito triste de uma injustiça, de um homem que foi preso injustamente e ele tá ali no corredor da morte, prestes a ser executado, e é muito triste. É muito triste, cara, é muito triste. Eu me envolvi muito com essa história. Tem uma cena que eu lembro que eu chorei de doer no coração, assim. Eu chorei, eu soluçava. Foi perto do Natal, eu acho, do ano que eu li, de 2019. Ou não. Não lembro, mas enfim. Que livro sensacional, gente. Esse livro é maravilhoso e ficou por muito tempo no meu coração depois de eu ter lido ele. Mais um livro que me impactou e que me surpreendeu e que eu não conseguia esquecer é o Daqui Pra Baixo, também na edição do Intrínsecos. Esse livro, ele é diferente, assim, diferente. Ele vai se passar em 60 segundos, é o tempo em que um elevador demora pra subir, se eu não me engano, até um andar de um lugar em que esse personagem tá indo. E ele é surpreendente, ele é escrito numa forma muito diferente. Parece poema, parece poesia, mas não é. Se você for lendo certinho, você vai ver que vai formar direitinho, tem construção de personagem, ambientação. Meu, é perfeito. Esse livro é muito bom, ele é fantástico e ele me marcou muito porque a história é muito boa e o final me explodiu a cabeça. Eu fiquei assim em choque lendo, porque eu falei, cara, que sacada genial desse autor. É um final aberto, mas na minha cabeça não é tão aberto assim, e eu acho que algumas pessoas tiveram a mesma interpretação que eu e eu amei essa interpretação. Eu achei muito genial. É muito bom esse livro e eu fiquei pensando muito nele depois desse final e tal, muito bom. Um dos livros de suspense e thriller que mais ficaram comigo em toda a minha vida, assim, de ficar lembrando, de ter essa sensação de ter entrado no livro. Gente, Filme Noturno. Eu sei que vocês odeiam quando eu falo desse livro porque ele tá esgotado, não tem onde comprar. Infelizmente a Intrínseca parou de imprimir, de publicar, mas eu preciso dizer, gente, eu preciso falar, será que tem no Kindle? Deve ter no Kindle. Compra com o meu link. Esse livro é fantástico, ele é fenomenal. Eu não tenho palavras pra esse livro. De verdade, ele é assim um dos livros mais geniais do gênero que eu já li. Ele tem uma construção impecável de ambientação, de imersão na narrativa, de construção de personagem. É impossível você não se deleitar lendo esse livro aqui, porque é uma história muito bem escrita, muito bem feita, me deu medo, e é muito difícil pra mim sentir medo com o livro. E ele nem é um livro sobrenatural, você acha que ele é e aí você vai descobrindo. Ai, é sensacional esse livro. Eu lembro que eu até sonhei com as coisas que aconteceram aqui, de tanto que foi bem criado na minha mente. Cara, essa autora, eu fiquei com vontade de ler um monte de coisa dela e eu acho que nem tem. Três Irmãs, Três Rainhas foi um livro surpreendente. Eu peguei pra ler assim despretensiosamente numa tarde de sábado. Quando eu vi, eu já tava terminando 2 ou 3 dias depois, ou 4. Eu amei esse livro, ele é fantástico, foi uma das minhas melhores leituras de 2020. Esse livro, cara, me deu uma nova perspectiva sobre a Philippa Gregory. Eu já tinha lido outro livro dela, né, que eu contei pra vocês, que eu não tinha tido uma boa experiência. E esse livro veio pra varrer pra debaixo do tapete, assim, a outra experiência, porque foi totalmente reconstruída. E esse livro aqui é sensacional. E eu entrei muito nessa vibe, fiquei até com vontade de assistir série dos Tudors depois desse livro, porque eu ficava imaginando na minha cabeça as roupas das rainhas e toda a ambientação, e foi demais, gente. Esse livro é muito bom e também ficou muito comigo porque a personagem principal eu fiquei com amor e ódio dela, porque ela é muito egoísta, muito ela assim, mas ao mesmo tempo ela tem um coração machucado, ferido, que precisa ser amado, e ela é demais. Eu gostei muito desse livro. Eu amo personagens controversas, aquelas que você vê que ela é ruim, mas existe uma redenção. Eu adoro. É a minha história, né, amores? Eu sou ruim, Jesus me salvou, aleluia, glória a Deus. Vamos então de saideira, os 2 últimos livros dessa lista. Uau, nossa, que palavreado mais feio. Vamos de saideira, ai. Mais uma leitura que foi uma surpresa e que não saiu da minha mente é O Castelo de Vidro. Eu encontrei aqui nessas páginas uma história totalmente diferente do que eu imaginei que eu iria encontrar. Aleluia por isso, porque eu fiquei muito feliz com o que eu li
li aqui. É uma história tão poderosa, tão verdadeira e vulnerável que você se envolve, porque é uma história real, como a minha e como a sua. É uma história chocante, porque ela não tem medo de expor a pior parte das pessoas que ela ama. Essa história é mais ou menos autobiográfica, então você vai ver lados horríveis da família dela e você vai ficar se perguntando, será que isso é real? Será que ela realmente escreveu isso tão ruim do pai dela, da mãe dela? Mas se não for real, por que ela iria mentir, sabendo que as pessoas iriam ligar esse personagem a ela? Então você fica se pensando nisso. Depois que eu terminei de ler, eu fui até procurar sobre a autora, Janet Walls, e é maravilhoso. Eu gostei muito desse livro, justamente pela vulnerabilidade que ele passa, e eu fiquei refletindo muito tempo sobre essa família e sobre quantas famílias assim não devem existir por aí. E por último, quase que uma menção honrosa, porque esse livro, gente do céu, esse livro ele me levou para um patamar assim de imersão. Eu engoli esse livro. Eu li ele em 2 dias e ele é enorme. Não, ele não é enorme, ele tem quase 6... Tá, ele é um pouco grande. 600 páginas. Gente, 19 minutos da Joe do Picou. Para o que você tá fazendo e vai ler esse livro. Você tem 2 tarefas, tá? Não, tem que ler todos. Mas se você precisar escolher, lê esses 2, tá? Porque, gente, esse livro aqui, ele vai contar a história de um menino que ele faz uma chacina no colégio dele. Ou seja, ele mata os amiguinhos. E você vai ver o depois, como que as coisas vão acontecendo, o julgamento desse menino, a família, o julgamento das pessoas sobre essa mãe que criou esse menino assassino. Gente do céu! É uma versão diferente, mais bonita de Precisamos Falar Sobre Kevin. O Precisamos Falar Sobre Kevin é muito mais pesado, mais dark. Esse aqui tem uma leveza assim de cotidiano melhor. Mas é muito bom, gente. Eu fiquei engolida totalmente por esse livro. E a hora que eu terminei, eu levei um susto, eu não tô exagerando. Eu fechei o livro, eu assustei que eu tava no meu quarto, porque a impressão que eu tava era de que eu estava lá no julgamento desse menino. Louca, né? Louca. Então é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo qual foi o livro que você leu que foi mais inesquecível, que você se pega lembrando dele aí cotidianamente durante a sua vida. Me conta aqui embaixo porque eu quero indicação de livros inesquecíveis. Não se esquece de comprar com o meu link, pelo amor de Deus, ajudar a missionária que tá trabalhando em São Paulo. Muito obrigada desde já por comprar com o meu link. Você não paga nada além por isso e me ajuda demais. Muito obrigada. Deixe seu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram pra não perder nenhuma novidade da minha vida nova em São Paulo e enfim. E me segue também no canal de vlogs, que por lá também tem muito conteúdo bacana. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo aqui no próximo vídeo. Beijo enorme e tchauzinho!